Fala cabeçada, aqui é Maurício de Paula e aqui Chaka trazendo pra vocês mais um videozinho aqui no canal e mais um vídeo escolhido por vocês. Se você não sabe do que eu tô falando, tá rolando votação na nossa página do Facebook e no Stories do Instagram toda semana para que vocês decidam parte do conteúdo do canal. Sim, porque a gente quer que vocês digam pra gente também o que é legal de vocês verem, não só a gente decidir o que é legal, né? Eu não quero colocar lá só o que eu tenho de bom pra oferecer, eu quero que vocês digam o que vocês querem ouvir também. E a votação dessa semana escolheu um conteúdo muito especial, uma série muito legal da HBO, que eu já vou anunciar aqui. Mas antes de tudo, aqui embaixo o tempo todo tá nossas redes sociais para vocês seguirem a gente em tudo que é lugar, saber o que a gente tem a oferecer. Sempre tem notícia, meme, compartilhamento, promoção, a gente tem de tudo e lá você fica sabendo em primeiro lugar. Deixa o like nesse vídeo se você já conhece o nosso trabalho, se você não conhece não tem problema, espera até o final, vê direitinho, tenho quase certeza que você vai gostar. Mas se por acaso você não gostar, se você não gostar, você pode deixar aqui o seu dislike também, pode dizer pra gente, principalmente, ajuda pra caramba, né? O que eu quero é o seu feedback, o que nós queremos é saber o que você gosta ou deixa de gostar aqui pra que a gente possa melhorar. Ah, também deixa feedback quanto a esse setup aqui, esse cenáriozinho, como é que tá, né, não sei o que, senão eu vou voltar a gravar assim, eu acho que vocês já viram, mas já tinha gravado vários vídeos assim, eu resolvi fazer de outra forma pra poder adiantar, mas tô voltando com esse setup pra poder ver se os improvements que foram feitos aqui, sabe, a gente aumentou um pouquinho o nível da produção, vamos ver se vai ficar bom agora, o computador tá lá atrás funcionando, já sabe do que eu tô falando, se não... Sim, a luz falhou. É isso que a gente ganha quando a gente tem equipamento que não é. A gente compra o que a gente pode, não é verdade? A gente viu o negócio piscando, a gente tentou botar de volta e assim funciona. E se ela apagar de novo, vai ficar apagada essa desgraça que eu não vou voltar ali de novo pra... Chega. Então eu já sei que quanto a cenário você vai falar. Então essa lâmpada aí atrás, esse negócio aí não tá bom, não. É melhor tirar. Tirando isso aqui, vocês podem dizer se esse ângulo ficou melhor, se fica melhor assim pra vocês, se vocês ficam mais confortáveis, que aí eu vou mudando aqui um pouquinho com o que eu tenho em mãos, tirando essa luz. E essa semana a gente vai falar sobre Chernobyl da HBO, sensacional. Bom, gente, vou começar dizendo o seguinte, eu acho que é uma série muito controversa, né, meio difícil da gente analisar sem falar do contexto político, social que tá envolvido aí, principalmente se a gente sabendo que o governo russo não curtiu a série, obviamente não ia curtir, e eles aí teriam anunciado, né, que estariam prontos para poder fazer a sua própria versão da série pela NTV, se eu não me engano, não lembro o nome da emissora, e é óbvio que o governo russo não ia gostar, porque afinal de contas não estão contando o lado deles da história, e aí eles vão entregar a produção na mão do Alexei Muradov, que vai ser o diretor da série que eles vão apresentar por lá, obviamente colocando a culpa do acidente nos americanos, porque eles vão fazer uma parada meio anti-CIA, anti-CIA, né, a agência de inteligência, de espionagem de lá, e pra mim isso deixa aí um cheirinho de problema no ar, né, afinal de contas, eles expuseram muitas verdades ou não, óbvio que eu vou deixar pra você aí decidir. Foda-se. Chega de luz, chega, acabou a luz aqui, chega, eu tô de saco cheio dela piscando. Quando você tem um problema que você quer esconder, é claro que aí a coisa fede mais a partir do momento que você vê que vazou mais do que você queria. 30 anos depois do acidente, acidente sempre vou colocar entre aspas, eles resolveram que agora que foi tudo exposto de uma maneira que eles não gostaram, eles vão fazer a sua própria versão. Eu acho que tá com cheiro de quem quer se defender, assim, tá meio ruim. Foi bastante tempo assistindo a série, apesar de serem 5 episódios, eu acho que os episódios têm uma duração legal, pelo menos no mínimo 1 hora cada, normalmente são 50 minutos, 40 e poucos, então tomaram bastante parte do nosso tempo. Nossa, porque assisti com a maravilhosa da minha esposa que tá aqui do meu lado, tá assistindo a gravação. Fala oi, amor. Oi, amor. Nossa. Mas vamos lá, falando historicamente, a União Soviética era um dos regimes comunistas mais fechados do planeta, então óbvio que rolou esconder muita coisa, muito massacre, muitos acidentes, entre aspas. Muitas coisas foram abafadas pelo governo que a gente sabia que dava seu jeito para que as coisas não vazassem. O governo americano também faz isso, o governo brasileiro também faz isso, muitos governos faziam isso, mas a União Soviética era bastante conhecida por abafar os seus problemas, justamente por conta do regime diferenciado e da quantidade de problemas que isso trouxe. Eu não vou entrar no mérito político, como eu falei aqui, então se você vier me corrigir, não é isso, você tá falando mal do comunismo. Gente, não adianta, você vai falar sozinho, você vai falar isso, é só a impressão que passa historicamente falando, baseado no que todo mundo conhece. Eu mesmo não sou conhecedor da história de Chernobyl, tanto quanto eu gostaria. Veja bem, isso não é como se fosse a ditadura. Eu não conheço muito bem a história da ditadura, mas eu sei que ela existiu. Eu sei que foi um período
horroroso, que gerou muito problema, enfim, mas eu não vou entrar no mérito político. O que importa é que a história, o acidente de Chernobyl aconteceu. Em termos de reprodução do ambiente, a direção de cenografia, figurino, direção artística, estavam todos, eu acho que maravilhosos. Eu não senti nada que me fizesse deslocado do tempo. Acho que a gente estava muito bem inserido ali e eu gostei muito dos tons pastéis e da falta de saturação que eles levaram. A HBO é craque em fazer isso, porque eles têm muitos filmes e séries que são retratados como documentário, que tem essa coisa da cor mais desaturada e tudo mais. Então isso ficou muito bom, até por causa do tema que a gente está falando. É um tema relativamente triste, relativamente não, é completamente triste, e não tem por que colocar aquele negócio colorido, Marvel e tudo mais, não é verdade? Algumas coisas me fizeram ficar um pouquinho insatisfeito no início, mas elas acabaram se explicando depois. Uma delas realmente me deixou sem gostar. Assim, uma coisa que foi ruim da série, na minha opinião, é que a língua foi usada como a americana. Eu acho que deveria ter sido usada a língua original, a língua nativa do país, entendeu? E eu acho que fica meio estranho você narrar os fatos de uma forma ocidental americana e aí você não ter nem a linguagem. Aí você vai dizer assim, mas a produção é americana, não sei o quê. Gente, a Netflix faz produções localizadas, não é uma dificuldade pra HBO, que tá aí há muito mais tempo. Tem total poder econômico e de decisão, e todo tipo de poder que a HBO tem, pra poder colocar atores ali que fizessem a parada na língua nativa. Então isso me incomodou, acho que poderia ser contado de uma forma diferente, a gente se sentiria diferente. Não adianta colocar lá gente que parece russo ou que tem descendência russa, mas fala tudo em inglês. E pra mim isso foi uma falha, eu gostaria de ver. Eu sei que do ponto político isso talvez fosse um problema, porque pra você pegar russos de verdade, que aceitassem, né, atores bons, atrizes boas, que aceitassem participar do projeto, e aí tivessem que narrar esse tipo, passar essa narrativa, eu sei que ia ser difícil, mas é um ponto contra, eu não posso deixar de dizer. Outro ponto que inicialmente foi ruim, mas depois acabou sendo explicado, é que certas pessoas foram inseridas na trama ali e a gente não entendia exatamente por quê. Eu, pelo menos, me senti bastante incomodado no início com a história de determinadas pessoas que estavam ali. Eu tava assim, gente, pra que tá contando isso aí? Não há necessidade nenhuma. Mas eu vi que depois se fez explicado ali, obviamente, que as pessoas estavam ali pra mostrar o ponto de vista do povo, do que acontecia com a saúde das pessoas, o que acontecia, o que o problema Chernobyl gerou nas pessoas, né? Nós estávamos vendo ali com foco a parte política, a parte científica da coisa, e essas pessoas foram inseridas ali para que a gente tivesse a noção das pessoas que passaram, sentiram na pele, literalmente, o problema. Então isso que era ruim no início passou a ser bom depois, porque eu passei a entender, mas são pessoas que não têm ligação com a história diretamente falando, assim, não fazem parte da narrativa, elas não estão amarradas a nenhum outro personagem, mas pelo menos estão ali para te situar quanto como foi sentir aqui na pele, o que as pessoas passaram em determinado momento depois do acidente. Eu deveria ter falado isso no início, mas graças à minha bela esposa que está do meu lado, fazendo a consultoria aqui de produção, é bom avisar a vocês, quem não gosta de cenas fortes, quem tem algum problema de saúde com cenas fortes, talvez deva se privar um pouquinho do que é exibido nessa série. Talvez precise, né, recorrer a algumas imagens, algumas coisas para saber se você consegue assistir aquilo ou não. Procura saber, não simplesmente sair assistindo, porque são muitas cenas realmente fortes e até eu fiquei chocado mesmo, é muito difícil eu ficar chocado com determinadas cenas. Então, do ponto de vista científico, também é bem interessante, porque você vai pensar, bom, eu não entendo nada de química, eu não entendo nada de física, eu passei os anos todos na escola sem aprender nada, não tem problema, cara, intrépida, querida pessoa, porque eles estão lá para explicar para você devagarzinho, muitas vezes repetidamente, para que você entenda um pouco do que se trata. Se você aí é um físico da vida, um químico e que vai ver a série, que vai poder contestar aquelas coisas, aquelas informações que foram ditas, ótimo, tudo bem, muito bom pra você, que você passe a informação adiante e nos elucide. Mas pra quem não sabe, eu acho que tá muito bem explicado, acho que dá pra entender bastante do que aconteceu do ponto de vista contado pela série. Não tô dizendo que é verdade, não tô dizendo que é mentira, mas os fatos estão por aí. A questão da língua usada não ser a nativa, pelo menos trouxe pra gente a oportunidade de acompanhar ótimos atores e atrizes que foram colocados lá. Um ponto positivíssimo
que é uma mensagem que tá no final da série, é que tem uma personagem, como esse review sem spoilers eu prefiro não falar, que ela tá inserida ali, mas ela não existe. Ela foi inventada para representar uma quantidade de pessoas, entendeu? Eu não vou dizer nem qual era a posição dessas pessoas para que vocês se surpreendam. Pra mim foi uma grata surpresa, pra minha esposa também, acredito eu, diga Isayama. Foi ou não foi? Foi. E o legal é que isso aumenta um pouco da representatividade, mas eu não vou dizer pra vocês de qual categoria, eu vou deixar vocês olharem a série e tomarem suas próprias decisões para saber se foi bom ou não. Só para vocês terem uma ideia do que o governo soviético apresentou como informação da quantidade de mortos naquela época, no dia do acidente em si, parece que teriam sido 31 pessoas mortas apenas, o que não é verdade. Então, é óbvio que não é verdade. Pelo amor de Deus, vamos ser sensatos, né? O maior acidente químico da história não são 31 pessoas. Mas a gente não tem como estimar, não houveram registros de fato, assim, bem feitos pelo governo soviético desse período e, no final das contas, fica aí a decisão pra você. O que eu sugiro pra você é que você assista a série, em primeiro lugar de tudo, mas que você depois pegue essas informações e vá bater com outras informações na internet, que você estude bastante, que você procure as fontes, que você saiba interpretar e que você seja ponderado, que você seja, sabe, não caia pra um lado nem pro outro, se você é direita, esquerda, eu não quero nem saber disso, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas que se atentem aos fatos, para que vocês cheguem a algum tipo de informação, por mais que eu discorde de você, ou então a gente concorde, enfim, ou que nós vamos discordar de outra pessoa, mas que cada um tenha o seu ponto de vista e forme as suas opiniões baseado na maior quantidade de informação possível. Tem alguma consideração pra fazer, amor? Alguma coisa dessa aí que você falou? Eu achei legal isso aqui e tal. Bom, tá aqui, então a minha esposa tá dizendo que ela gostou muito da série como forma de documentário, que é bem isso, é bem isso. O formato da coisa é bem um documentário. Eu acho que a gente pode muito bem levar. Eu gosto muito dos saltos temporais, quando eles são bem feitos e bem explicados. Então, em determinado momento da série você tá no ponto X, e aí de repente você tá no ponto A, e aí de repente você tá no L, e de repente você tá no C. E essas informações se complementam, elas são bem necessárias, e eles colocam isso de maneira a apresentar as informações que você não esperava no momento certo. Então você de repente começa pelo fim e você vai entender por que aquilo aconteceu. E olha, muito bem feito. Ok. Ai, muito boa, muito boa. Nós temos aqui uma sugestão pra você, tá? Ok? Não durma durante a série. Por favor, não cochile, porque você vai perder um bom tempo e você vai ter que voltar. Sentiu o sono, vai dar uma deitada, porque senão depois você vai falar, ai Jesus, eu tenho que ver tudo de novo, vai perder um tempão e aí você vai cair na situação que a gente caiu, porque os dois bateram o olho e de repente eu falei, peraí amor, você viu ali? Ih rapaz, não vi não rapaz, deu tudo ruim, a gente teve que voltar metade do episódio porque a gente não tinha visto. E fez muita diferença, porque quando a gente foi fazer a pergunta um pro outro, os dois erraram a pergunta, tipo, por que eu vi isso? Não, mas eu vi isso, e no final das contas não era nenhum dos dois. Então, por favor, não durma, na série tem muita informação importante, principalmente as explicações sobre física, por favor, né? Tabela periódica, tamo aí, hein? Na minha opinião, Chernobyl é uma série absolutamente interessante, muito bem feita, muito bem produzida, como não poderia deixar de ser pela HBO. Claro que a HBO deu aquela falhada lá com Game of Thrones e deixou, né, uma garrafa d'água no negócio chegando, também tem um pote, enfim. Mas a HBO é a HBO, ainda tem muito crédito pra gastar. E aqui não poderia ser diferente. Particularmente, eu gostaria muito de ver essa versão dos soviéticos, dos russos, né, hoje em dia. Gostaria muito de ver a versão deles para poder bater as informações, mas partindo do princípio que eles querem colocar uma coisa meio anti-CIA, alguém infiltrado americano lá, eu já acho muita forçação. Ok, os americanos também estão dizendo que era culpa deles, e aí fica para vocês decidirem, mas o que importa é que a produção é muito boa, são 5 episódios que você dificilmente vai conseguir deixar para o dia seguinte, então tira um dia para ver esse negócio, porque faz parte, você quer chegar no final, você quer entender. Todo mundo já conhece a história, pelo menos uma parte dela, pelo menos o foco principal da história, mas entender um pouco dos bastidores, mesmo que você não saiba se aquilo é exatamente verdade, é essencial para sua vida, digo eu. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aqui embaixo, como sempre, tava as nossas redes sociais para você seguir a gente em tudo que é lugar, saber quando tem vídeo, quando tem promoção, quando tem compartilhamento, quando tem notícia, quando tem de tudo ou quando não tem nada. Mas principalmente deixa o seu like, agora já tá na hora de deixar o like se você gostou do vídeo, se você já não deixou no início, você pode deixar agora. Se você não gostou, diz aqui embaixo por quê ou deixa o dislike, o que importa é o seu feedback. Mas, acima de tudo, se inscreve nesse canal lindo, cheiroso e maravilhoso, porque eu tenho certeza que você vai passar ótimos momentos aqui com a gente. Eu tô garantindo. Não, é isso eu sei, mas eu achei que eu tinha parado antes de dar alguma informação, mas enfim. Pode falar da próxima votação.
Boa. Era isso. Era isso, menina. Você é sensacional. Preciso da sua consultoria pra minha vida. Lembrando que a partir do momento que vocês estiverem vendo esse vídeo, no dia seguinte, na quarta-feira de toda semana, tem início de votação. Esse vídeo pode atrasar, de repente, um dia. Se é pra ir na terça, ele pode ser colocado na quarta. Mas no máximo, e aí a intenção é que na mesma quarta comece a votação. Então, se você tá vendo esse vídeo na terça-feira, no dia em que ele foi enviado, no dia seguinte tem início da votação. Presta atenção, toda quarta-feira tem votação lá pra você. A gente tá começando com séries, mas em breve a gente vai ter filmes também. Eu ainda não falei do filme do Homem-Aranha, mas eu não tô me importando com isso porque a gente vai falar sem votação. Mas vai chegar uma hora em que a gente vai fazer votação de filme também. Então, fica atento aí e não deixe de participar, porque parte do conteúdo é você que decide, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, um abraço pra todos e até. Dá até, amor. Até, amor.